coisa que tá ruim na sua vida, nem é emocionalmente, afeta bastante. Mulher tem muita mania de falar assim: ai, eu não tô legal. Ai, eu vou lá, hoje eu preciso comprar um sapato. Você tem mais de 20 pares de sapato. E aí você vai lá e desconta essa coisinha que você precisa cuidar, que tá dentro de você. Às vezes é uma coisa pequenininha, sabe? Que você não precisa descontar em outras coisas, em futilidades que não vão te acrescentar em nada, tá? Cura primeiro essas coisas que estão dentro de você. Não desconte em comida. Eu fazia bastante isso. Como eu trabalhava muito durante o dia todo, e tudo a gente acha desculpa, sabe? Tudo a gente encontra desculpa. Eu chegava em casa com o Danilo, e aí eu colocava comida para ele, eu colocava um pão na boca, ia comer a comida dele, e assim, por falta de cuidar do meu interior, eu descontava as coisas na comida, por estresse da empresa, por coisas que não estavam encaixadas. Então, para um pouquinho, reflita sobre a sua vida, sabe? Sobre como que você está conduzindo a sua vida, quais são seus propósitos de vida, sabe? Dê valor às pequenas coisas. Acorde todos os dias feliz, só pelo fato de estar vivo. Para de ficar reclamando de tudo, sabe? São essas coisas assim que eu fico me policiando todos os dias. Eu não sou perfeita, eu erro, tem dia que eu reclamo também, mas a planilha, o Leandro tá falando aqui que a planilha tá lá no desafio, a planilha do financeiro. E assim, eu queria falar também que eu vou fazer um canal no YouTube para continuar falando com vocês, que assim, eu me aproximei de várias pessoas que eu nunca vi na minha vida e que assim, eu me sinto tão bem em poder ajudar o próximo, e eu creio que é esse sentimento que o Evandro tem também, quando ele vai falar de concurso público, quando ele vai falar de mudança de vida. E Deus me proporcionou estar aqui falando para vocês, que é um desafio para mim. Eu nunca me expus, eu nunca fui de falar à frente às câmeras, eu sempre fui mais reservada, eu achava que eu não tinha necessidade disso, sabe? E eu tô aqui falando para vocês, é um desafio para mim, também para eu admirar mais ainda quem está do meu lado. E isso é muito gratificante para mim, porque o peso que o Evandro carrega de vir colocar a cara dele aqui, sabe? E falar para a multidão de pessoas que ele fala, não é fácil. E para eu poder olhar para ele com outros olhos, Deus permitiu que eu estivesse aqui no lugar dele também, fazendo um pouquinho só do que ele faz. É bem pouquinho, mas é o que ele está fazendo, é o que ele faz, é o que Deus colocou na vida dele, que é falar para as pessoas, é movimentar a massa, é não deixar a pessoa cair, sabe? Colocar a pessoa para cima, depois que cai num concurso. Não é fácil esse fardo, tá? No terceiro dia, eu falei sobre os 10 passos para a gente ser sábia. E aí lá, tá tudo lá no... Depois, eu acho que lá pela quarta-feira, todos os dias eu escrevo como se fosse um capítulo da minha live. Eu vou deixá-la para vocês, tá? Tudo que foi falado cada dia. Quem não teve o prazer de participar durante os 7 dias. E aí todos os dias vão ter lá um resumo do que eu falei, só que é mais extenso um pouco, sabe? Porque eu escrevi para vocês, tá? No quarto dia eu falei do jogo desigual, que foi o dia que o Evandro participou, que eram várias coisas que eu precisava melhorar, e a gente não é perfeito, igual eu falo, todos os dias a gente ainda tem que melhorar e melhorar. Quando a gente acha que tá tudo certo, você tem que ficar ligado, sabe? Porque você precisa se preocupar. Você não pode achar que tá tudo certo na sua vida. Se preocupe quando você se colocar numa zona de conforto e achar que tá tudo certo. Nunca tá tudo certo. Você tem que ser motivado a algo a mais, a sempre se desafiar, sabe? Hoje, por exemplo, aqui em Cascavel agora, acho que deve estar fazendo uns 6 graus. E aí o Evandro veio e falou assim: Tati, amanhã não precisa fazer o aeróbico.
E aí, há meses atrás, eu iria desistir de fazer o aeróbico. Só que amanhã eu vou, porque eu preciso me desafiar. Eu não sou feita de papel, a gente tem roupa para se agasalhar e eu vou sim fazer aeróbico junto com ele. Ele está se preparando para o Fábrica de Valores e aí eu vou estar gravando para vocês um pouquinho amanhã do meu aeróbico, desse meu desafio, que a gente está num estado que é frio e só quem está aqui para saber que não é fácil, frio, a gente coloca roupa e mesmo assim não aquece, sabe? É um negócio assim de louco, mas a gente precisa quebrar esses paradigmas da nossa vida e enfrentar frio, calor, ir lá e fazer e ponto final, tá? No 5º dia eu falei um pouquinho com a Yasmin sobre meta e sobre planejamento. Eu deixei também lá uma planilha de planejamento semanal, lá no Drive, na landing page, que eu vou deixar para vocês aqui depois o link, tá? Da landing page. É bem legal, é onde você programa a sua semana. Eu já fiz aqui a programação da minha semana. Ó, eu tenho aqui um planner que a Yasmin me deu de presente. E aí, assim, conforme vai vindo coisa, eu vou anotando ali, sabe? E aqui, ó, tem a Loiana tá falando que ela fez o aeróbico dela em menos 3 graus e não desistiu. A Edna tá aqui, minha querida, minha amiga. E assim, a gente tem que ir mesmo e fazer. E depois que passa, você sente numa sensação que, tipo assim, eu venci mais um desafio. A única coisa que a gente não pode deixar é voltar e fazer errado de novo. Tem que perseverar, tem que ter constâncias nesses desafios, tá? No 6º dia, que foi ontem, eu falei sobre surpreender. Quem participou da live foi a Jana. Foi um privilégio ter a Jana aqui comigo, porque eu vi a Jana desde quando ela entrou no Alfa, e ver a Jana hoje é notório o desenvolvimento dela, sabe, em todas as áreas da vida dela. E assim, tudo dependeu dela. Ninguém foi lá e fez por ela. Todas as propostas feitas, todos os desafios solicitados, a Janaína nunca falou não, sabe? Ela sempre esteve disposta. Hoje ela fala também, faz vídeos, ajuda as pessoas através dessa mudança dela. E eu quero estar cada dia mais próximas de pessoas assim, sabe? Pessoas que me encorajam a continuar aqui falando para vocês que é possível. E hoje, o tema da live de hoje é firmes como uma rocha. A frase de hoje é uma frase que eu tenho muito na minha vida, que é no fogo forte que se forja o aço bom. E assim, a gente tem que ter essa chama acesa dentro da gente. Não deixa essa chama se apagar. Por mais que eu não sei como que tá a sua vida, sabe? Eu tô aqui no Instagram, usando de uma rede social para falar um pouco da minha experiência, da minha melhoria quanto pessoa, quanto ser humano, em todas as áreas da minha vida. Eu procuro evoluir todos os dias. E só que assim, eu não sei como que tá a sua vida hoje, mas sempre é tempo de recomeçar, sabe? Você é capaz de todas as coisas. Não se baseie por um fracassado que está do seu lado. Busque pessoas de sucesso, vídeos de motivação, inspire-se em obras, em filmes, sabe? Busque algo que te faça fortalecer essa força que tem dentro de você. Que todo mundo é capaz. Se você tem saúde, vai lá e vença, vai lá e faça, sabe? Tira esse leão que tem dentro de você e reaja aos desafios da vida. Se você está passando fome, eu não sei como que está a sua vida hoje. Se você está com falta de dinheiro, tenta fazer diferente para que isso mude na sua vida. Seja inconformado com essa situação que você está vivendo hoje, sabe? Faça diferente. Se você continuar em cima dessa cama, com depressão, com ansiedade, você não vai conseguir mudar a sua história. E às vezes você é a pessoa que vai mudar toda a história de toda a sua família.
dos seus avós, da sua mãe, dos seus pais. Você vai ser essa pessoa. Então vai e faz essa diferença na sua família. Às vezes precisa de você para abrir o caminho para que as outras pessoas se espelhem em você. Faça essa diferença, sabe? Busque esse fogo e tenta fazer o lugar de outras pessoas um lugar melhor, sabe? E assim, hoje eu vou abrir aqui para perguntas. Eu falei com vocês que hoje eu ia finalizar a live abrindo para perguntas, para dúvidas que vocês tenham, sabe? E aí eu vou responder, lógico, as que eu achar conveniente, né? Eu achar que eu tenho propriedade para responder. Então, fiquem à vontade para fazer perguntas do que vocês quiserem agora, tá bom? Podem perguntar, pessoal. Aqui eu só tô vendo mensagens de amor, sabe? De incentivo, de gratidão. E isso me ajuda bastante. Aqui tem uma pergunta. Aqui tem uma pergunta de qual conselho que eu daria para uma namorada de concurseiro. Tá me atrapalhando, amor. Aqui tem uma pergunta. Tá, dá licença. E eu vou responder só que eu quiser. Só que eu quiser. Esse Instagram é meu e eu respondo só o que eu quiser. E assim, tem uma pergunta que fala... Amor, dá licença, tá me atrapalhando. O Evandro tá aqui. Com o Instagram aberto, eu não tô conseguindo prestar atenção. Gente, assim, eu vou falar sobre... Tem uma pergunta bem legal aqui. Qual que é o conselho que eu daria para uma namorada de concurseiro? A primeira coisa que você deve fazer é tentar se colocar no lugar da pessoa que está do seu lado e ver que ele quer mudar, sabe, a vida dele. E se você quer ficar do lado dele, porque o namoro ele serve efeitos da pessoa, sabe? E você vai ter que entender que ele tá passando na vida dele. É um período, na verdade, de privação que ele tá passando na vida em busca de algo melhor. Que ele quer uma segurança, uma estabilidade financeira, sabe? Que ele quer dar conforto para quem ficar do lado dele e para ele também, sabe? Porque a pessoa que busca um concurso público, ela tem várias coisas que... tem gente que busca por sonho, que os pais já têm dinheiro, a pessoa tem condições de cuidar da empresa, da família, o pai é juiz, sabe? E assim, a pessoa mesmo assim, ela quer estudar para concurso. E aí vai de você querer estar do lado dessa pessoa e entender que é por um prazo só. Tá? É por um prazo que essa pessoa vai se dedicar. Porque hoje o concurso público está muito profissionalizado. E se realmente a pessoa não se dedicar, não estudar, não ficar fora de festas, não ficar fora do seio familiar, que são as festinhas, que são os passeios, cinema, enfim, o lazer, né? Ele vai se privar disso. Mas é por um curto período. No máximo 3, né? O Evandro ficou 8 anos estudando para concurso. Hoje, se tivesse o Alfacom, ele ficaria muito menos, né? Mas ele ficou 8 anos no tempo que ele estudou. E vocês precisam ter paciência, sabe? Paciência que é por um curto período só. Que daqui a pouco tudo passa e vocês vão usufruir disso com muita qualidade. E aí vocês vão conseguir lembrar desses momentos, né? E vai ser tudo de bom.
Vamos lá para outra pergunta. Sim, em BH a gente vai falar sobre organização financeira e sentimental. Todos os eventos do Fábrica de Valores, o Evandro fala sobre o ciclo da vida, que são as áreas, né? Que é o financeiro, o emocional, a saúde, o crescimento pessoal e o relacionamento. Ele fala de todas essas áreas, de um evento para o outro sempre tem algo a mais, lógico que muda, mas são basicamente essas áreas que ele trata nesse evento, tá? Tem uma pergunta, na verdade é uma afirmação que eu já conversei com essa pessoa sobre isso. Como que é a gente ter a facilidade de perdoar? Na verdade, por isso que no primeiro dia de live eu falei sobre a situação da história da pessoa. Que a gente precisa buscar a nossa base, a nossa criação. E a gente precisa perdoar, às vezes até coisas que a gente passou na nossa infância. E muitas vezes, gente, você não precisa chegar para a pessoa e pedir perdão para ela. Você sozinho, falando o nome da pessoa, você já vai liberar perdão para a pessoa. E isso vai ser uma libertação para a sua vida de um jeito que você vai conseguir, você vai respirar um ar leve, sabe? Essa mágoa que fica no nosso coração, quando a gente não perdoa, você não vai levar para sua vida. Você vai ficar leve. E aí, quando você falar o nome dessa pessoa, quando você falar de situações que você viveu, você vai falar de uma maneira que você vai lidar com tranquilidade com relação a isso. E é isso que é o perdão para mim. Eu pratico perdão todos os dias, aqui dentro da minha casa, com a minha filha. Às vezes eu sou bastante dura com ela, mas porque eu quero o bem dela. Ela está numa fase de dúvidas e vários sentimentos, e eu sou bem dura, sabe? E aí, se eu achar necessidade de pedir perdão, eu vou lá e peço. Se eu achar necessidade de pedir perdão por algo que eu fiz com o meu filho que tem 4 anos, eu vou lá e peço. Você precisa falar do perdão para você entender o que é o perdão. Deixa eu ver aqui. O que eu acho de tatuagem? Eu tenho algumas tatuagens, inclusive hoje no feed eu vou postar uma tatuagem que eu fiz no meu braço. E todas as minhas tatuagens têm sentido, elas têm significado. Eu penso muito antes de fazer uma tatuagem, é tudo planejada, sabe? E hoje em dia, na verdade, quando eu coloquei lá, faça uma pergunta pra mim, muitas pessoas me perguntaram assim, mas cristão pode ter tatuagem? Assim, gente, é muito relativo à congregação que você vai, sabe? Eu, Tatiana, tô falando por mim, tá? Tem muitas pessoas que não têm nenhuma tatuagem, que vivem em seio de igreja, que estão lá de segunda a segunda e não praticam o que tem que praticar com as outras pessoas, sabe? Às vezes passa do lado de uma pessoa que tá cheirando mal, que tá precisando de uma ajuda e não olha para essa pessoa. Então eu acho que a gente não pode julgar ninguém pela aparência, sabe? Nem muito menos por uma simples tatuagem, porque às vezes é aquela pessoa ali que vai chegar para você e vai falar algo que você precisa ouvir naquele dia. Deus vai usar aquela pessoa ali que é tatuada, que tá cheirando mal, para falar algo que você precisa ouvir. Então eu tenho várias tatuagens e eu não digo que assim, é proibido cristão fazer tatuagem. Eu não tenho autoridade para falar isso. Eu só tô falando que eu tenho várias tatuagens e eu sou cristã. Eu tenho muita fé
E isso não vai mudar a minha fé. A tatuagem não vai mudar a minha fé, tá? O Agora Eu Passo, ele é um curso online, ele não é curso presencial. O Agora Eu Passo fica em Fortaleza, lá no Ceará. E os professores de lá são diferentes dos professores daqui. É uma online, tá? Que é bem bacana. Os cursos são maravilhosos, tanto quanto do AlphaCom. Ele fica lá em Ceará. Como que eu concilio a minha rotina do Danilo? Hoje, gente, eu tenho uma pessoa que me ajuda. O Danilo foi pra escolinha com 3 meses de idade, tá? Eu não coloquei desculpa na gravidez dele pra eu deixar de trabalhar, que no momento que eu tava vivendo era o que eu escolhi pra mim, né? Era trabalhar lá na empresa junto com o Evandro. E quando ele fez 3 meses, eu coloquei ele na escolinha. Não foi fácil, só que foi necessário se eu quisesse seguir o meu caminho profissional. E aí hoje ele estuda só meio período, e como eu tô em casa me dedicando aos meus livros, né, aos livros do Evandro, ajudando ele, fazendo as minhas atividades físicas, eu tô tendo tempo de ficar perto dele, faço tarefa junto com ele, ajudo a minha Tata a cuidar dele, sabe? E assim, hoje eu tô conciliando sim, o Danilo tá ficando em casa meio período, e à tarde ele vai pra escolinha, e à noite ele fica em casa. Quando a gente faz as nossas viagens, a gente tem uma outra babá que cuida do Danilo também, desde quando ele era bebezinho, a Ju, que cuida do Danilo com muito amor, e ela faz todas as minhas funções aqui quando eu não tô. Ah, se meu coração vai aguentar ver o Danilo como delegado? Claro que vai. Eu tenho vários filhos que não são meus filhos, que hoje seguem na carreira policial. E é muito legal. Olha quem tá aqui. Oi! Tira a chupeta. Fala oi, pessoal! Oi, pessoalzinho, Cocô! Não pode falar com esse Danilo. Só um pouquinho que eu vou levar ele ali, gente. Senão ele não deixa eu falar, ele não para. Vai lá com o papai, vai. Taca a porra. Vamos, senta aí, meu amor, por favor. Não, o Danilo veio no meu cheiro. O Danilo tem algo comigo que eu não tenho que explicar. Ele é meu grude. Vocês veem que eu posto bastante foto com ele aqui, sabe? Ele chegou bem na hora que eu tava falando dele, né? Mas ele é grudinho. Qual o motivo que fez eu mudar a minha rotina, a minha forma de ver as coisas? O motivo foi que eu estava acomodada, sabe? Eu colocava muitas desculpas em coisas que eu, por exemplo, há 8 meses atrás, eu jamais viria aqui falar para vocês. Esse foi um dos motivos de superação, de mostrar que eu posso mais, sabe? De me desafiar. Eu sempre fui uma pessoa que eu nunca fui gorda. E aí, por conta da minha vida, da loucura que era, eu comia demais, eu descontava tudo na comida. E aí, eu parei de me auto-admirar. E automaticamente, quando a gente não se ama, a gente não consegue dar amor para quem tá do nosso lado. Esse foi um dos motivos. E hoje, eu não quero parar mais. Porque é muito gostoso você ir numa loja e colocar uma roupa que te serve, ou tirar uma foto e a foto ficar legal, sabe? É muito bom, gente, é muito bom. Deixa eu ver aqui. Quem que quer perguntar mais alguma coisa? Que já são 11h30. Qual que é o meu primeiro passo para ser uma garota melhor? Tem uma menina aqui de 18 anos falando. E o primeiro passo a ser uma garota melhor é você ter um coração ensinável. Receber as críticas, muitas vezes engolir, seco, não ser rebelde e pensar nessas críticas com carinho e olhar para os seus erros e fazer deles algo diferente, fazer deles algo que
te impulsione para você crescer, para você ser uma pessoa melhor. Um segredo é ter o coração ensinável, isso eu diria. Se eu tive medo de tudo, o medo, eu tive medo sim. O medo movimenta você. O medo faz você também sair dessa zona de conforto, sabe? Eu tive bastante medo, só que esse medo foi preenchido por Jesus. Esse medo e ao mesmo tempo o encorajamento foi preenchido por Jesus. Foi Ele que curou todo esse medo, foi Ele que me encorajou a hoje estar aqui falando para vocês, a me levantar e a mostrar, vai e faz a diferença. E tem uma coisa assim que é muito legal, que todas as vezes que eu estava aflita, que eu achava que eu não ia aguentar, Deus falava no meu coração que Ele era forte e corajosa, que não era para eu ter medo, que Ele era meu Deus, sabe? E que Ele nunca, jamais, Ele ia colocar um desejo no meu coração que não fosse alcançado, que não fosse preenchido. E que Ele conhecia bastante o meu coração. E que Ele não ia me deixar desamparada, sabe? Isso é uma coisa muito forte, muito particular. E eu tô abrindo para vocês hoje, que eu tô sentindo necessidade de falar isso. É isso, gente. Eu vou falar para vocês hoje aqui as palavrinhas, esses 7 dias, tá? São palavras que tá escrita aqui, depois eu vou colocar lá para vocês no meu material. São palavras que eu não deixo sair da minha vida, são palavras que me encorajam a não desanimar, tá? Perseverança, paciência, silêncio, sabedoria, doação, esforço, planejamento, meta, organização, procrastinação, acomodação, ser inconformado, tá? E hoje, as palavras de hoje é fé, amor, finalizar aqui com você, com muita gratidão por estar aqui, sabe? Muito alegre por ter conseguido vencer esses 7 dias de desafio. Igual eu falei no início, ele é só o começo. Eu vou fazer outros dias de live com vocês, eu vou estar avisando, eu vou estar sempre aqui, tá? E eu espero poder ter compartilhado com vocês e poder ter influenciado vocês de alguma forma, com alguma palavra, com alguma postagem que eu fiz, sabe? Esse é meu maior objetivo aqui, tá? Eu vou ler para vocês o salmo que eu escolhi para finalizar essa live, que é o Salmo 75. Deus, o juiz justo. Salmo 75, 2. E Deus diz: eu marquei um tempo certo para o julgamento, e julgarei com justiça. Ainda que a terra trema e todos os seus moradores estremeçam, eu manterei firmes as suas bases. E assim, eu finalizo falando que a minha família, ela tá firme na rocha, sabe? O que eu tiver que fazer para lutar pelos meus, eu vou fazer. E eu espero que você também faça a sua parte. E eu sei que você vai poder fazer diferença na vida de quem está do seu lado, às vezes ficando quieto, tendo paciência, sabendo respeitar o lado. E é esse que é o recadinho final que eu tenho para vocês, tá? Um beijo para vocês e vão lá no feed hoje e comentem com um bracinho, que é um braço de que você é guerreira, de que você é guerreiro, de que você consegue, tá bom? Um beijo, gente, que vocês tenham uma semana abençoada, tá? Que todos os projetos, os planejamentos sejam concluídos. Eu amo vocês, gente. Tchau, tchau, queridos.